Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo 15. Então vamos ler aqui o 14 também. O tema vai ser esse aqui, ó. A oração que destruiu um exército de 1 milhão. A oração que destruiu um exército de 1 milhão. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, toda Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estiver com ele. Se buscardes, o achareis. Porém, se deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem um sacerdote, o que ensinasse a sua lei. Mas quando na sua angústia se converteu o Senhor, Deus de Israel, buscava e achava. Amém? Podem sentar. A oração que destrói, a oração que destruiu um exército de 1 milhão. O rei aqui, Asa, ele era filho de Abias, que era descendente de Judá, de Roboão. Asa já vinha de uma linhagem abençoada, mas o seu tataravô, Roboão, ele não seguiu os passos do seu avô Davi. O rei Salomão, ele termina mal, e Roboão segue os passos dos seus pais também, mal. Mas eu queria falar aqui sobre o poder da oração, o poder que a oração tem, e quando você verdadeiramente está ligado no trono da graça. Porque a oração, ela leva você a ter relacionamento com Deus, ter uma vida diária com Deus. Eu estava lendo aqui em 2 Crônica, que fala de Abias, que dormiu com seus pais, foi sepultado. Aqui no versículo 2 assim: Asa fez que era bom, reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos seus deuses estranhos, e os altares que quebrou as suas estátuas, correu do bosque. Eu estava lendo hoje, estava em casa pesquisando muitas coisas. O que a oração leva o homem, ou seja, onde a oração leva o homem. Falando de oração, quando você lê em 2 Reis capítulo 3, fala sobre Jorão, Josafá e o rei de Endor. Marcharam contra os moabitas, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que eles ficaram sem água. Uma multidão de gente sem água. Não tinha como voltar, porque era um deserto escaldante. Se voltasse, morreria. Se prosseguisse, morreria. Não tinha como eles fugir daquela situação. Só que eles não sabiam que ali havia um homem de Deus, não sabiam que ali havia um profeta. Por quê? O homem de Deus, Eliseu, ele entrou no meio da multidão de soldados e eles não sabiam, porque Jorão seguia Baal, os deuses de seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel. Mas Josafá era um homem temente a Deus. Interessante, irmãos, que na hora que surge o problema, na hora que eles começaram a entrar em desespero, porque estavam todos com sede, os soldados com sede, os animais, não tinha como, e o desespero bateu naquele lugar. Aí foi quando Josafá falou assim: porventura aqui não há um homem de Deus, para que nós possamos consultar esse homem, para que Deus possa usar esse profeta. E alguém falou assim: ó, tem um profeta aí chamado Eliseu. E quando Eliseu vem, eu quero ressaltar sobre isso, quando o Eliseu se aproxima desses dois reis, o profeta Eliseu repreende a Jorão, porque Jorão era um moço que conhecia as leis, era um moço que tinha recebido o reinado dos seus pais, e ele preferiu seguir os passos dos seus pais e não seguir os passos de Deus. Quando nós lembramos em 2 Crônica 15, no versículo 3, ali falava sobre a tribo de Israel, pastor Estela, que não havia paz, nem para quem entrava, nem paz para quem saía. Não havia paz para quem chegava, nem paz para quem saía. Por quê? Porque a tribo de Israel era 10 tribos. Era Efraim,
era Levi, a tribo de Manassés. Eles esqueceram de buscar Deus, esqueceram de clamar a Deus. Por isso que não havia paz, porque eles abandonaram a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é a nossa estrutura. O teu sucesso é devido a Deus. O teu casamento, Deus. Teu filho, Deus. O teu emprego, Deus. O que você comeu hoje, Deus. O que você vai comer amanhã, Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é Deus. Quanto mais nós estivermos com Deus, é óbvio que nós somos falhos, erramos, mas a nossa estrutura é Deus. Esse povo estava sofrendo porque estava longe de Deus. Não havia paz naquele lugar. O texto diz que não havia paz naquele lugar. Não havia. É muito fácil, você conhece famílias destruídas. Você conhece pessoas, irmãos, que são levadas à bebida, são levadas a drogas, são levadas ao desespero porque falta Deus. Pode faltar tudo para você, menos Deus. Menos Deus. Passe o que você passar, passe a aflição que você passar, não abandone a Deus. Passe. Seja afrontado, seja confrontado, seja humilhado, seja perseguido, seja escorraçado, seja pisado, seja tudo, mas não abandone a Deus. Porque Deus, Ele tem um projeto para a tua vida. E você só vai entender o projeto na caminhada. É na caminhada. Em hipótese alguma, deixe Deus. Porque Deus é o ar que você respira. Deus é a tua estrutura. Pastor, por que eu estou nessa situação? É escolha. Escolha. E nessa noite, escolha estar com Deus. Porque Deus só vai melhorar a tua vida em todos os aspectos. Ah, pastor, estou nessa luta, mamado. Luta é para vir vitória. Se não tiver guerra, não tem vitórias. E todo dia tem guerras. E Deus te capacita, coloca você de pé. Irmão, Deus nunca te abandonou, nunca te deixou, nem é hoje. Ele sempre vai estar com você, aonde você estiver. Aonde você estiver. Ou você não percebeu ainda? Deus te abençoou a tua vida, abriu porta para você, te curou, te libertou. Cada vez mais Deus está te abençoando. E cada vez mais Ele vai te abençoar. Aqui no livro, irmãos, quando eles souberam que havia um profeta, chamaram. Aqui no versículo de 2 Reis, capítulo 3, o versículo 9 diz assim: e partiu o rei de Israel e o rei de Judá, o rei de Indor, andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 vezes para entregar nas mãos do meu amigo. E o cara ainda ficou murmurando, porque quando eles saíram de lá, eles não consultaram ao Senhor. Por isso, irmãos, que toda atitude, tudo que nós vamos fazer, nós temos que consultar o Senhor. Eu estou lendo aqui um livro da Josimar. Irmãos, nem tudo que nós pensamos devemos falar, porque palavra, ela tem poder. E palavra tem hora que ela vira juízo. Quando sair palavra da tua boca, abençoe até o teu inimigo, ore e abençoe a vida dele. Foi isso que Jó fez em Jó 42, versículo 10. A Bíblia diz que quando Jó orava, Deus abençoava a vida dos seus amigos. Então ore, busca Deus. E a Bíblia diz aqui que quando ele chamou o profeta, eles não consultaram para chamar para a guerra. Eles foram, tinham que guerrear, mas eles não consultaram o Senhor. Você sabe que constantemente fazia isso? Era Davi. Davi sempre orava, sempre estava orando. No dia que Davi não consultou, Davi caiu. Você pode ler a biografia de Davi. No dia que ele não consultou o Senhor, ele caiu. Por isso que nós sempre temos que estar pedindo orientação ao Espírito Santo. Você pode ter uma certeza de uma coisa, que Ele vai falar contigo. Ele vai te orientar. Ele vai te instruir o que você deve fazer. Quando nós somos guiados por Ele, irmãos, nós não vamos enfrentar frustrações, nós não vamos enfrentar humilhações, e nós não vamos enfrentar desespero. Por quê? Porque Ele vai te orientar. E quando você for, você vai consciente que foi Deus que te
que enviou. Quando ele indaga aqui, que ele fala assim: porventura Deus trouxe esses 3 exércitos para morrer na mão dos moabitas, porque ele não tinha consultado o Senhor. Ele não tinha consultado o Senhor. Por isso que nós temos que consultar, orar, ore, fale com Deus, expresse para Ele o que está acontecendo na tua vida. Fale: Deus está assim. Fale para Ele, se abra com Ele. Senhor, eu queria assim. Eu lembro, irmãos, eu já falei aqui muitas vezes, nas minhas orações eu especificava a cor, especificava marca de relógio, marca de sapato e etc. E ele vinha naquilo que eu pedia a Ele. Então, na hora que você orar, especifique. Igual a irmã deu testemunho aqui: eu quero assim. E aconteceu da forma que ela pediu. Versículo 11 diz assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos, do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Mais tremendo aqui é o versículo 15. A Bíblia diz que trouxeram um tangedor, trouxeram um levita. E ora, pois, trazei-me agora um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim do Senhor não haverá vento, nem haverá chuva, e todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, os vossos gado e os vossos animais. Eu estava pesquisando hoje, professor Luiz, estava eu pesquisando sobre isso aqui. Você sabe por que Deus não mandou chuva aonde eles estavam? Sabe por quê? Porque Jorão era seguidor de Baal, e Baal, na metodologia deles lá, Baal era o deus da chuva. Quando os cananeus, quando havia seca em Canaã, a história diz que os cananeus pegavam o filho primogênito, sacrificavam o deus Baal, que era o deus da chuva, para que Baal mandasse chuva. Por isso que Deus não fez chover naquele lugar, pastora. Você sabe onde Deus fez chover? Deus choveu nas montanhas. Deus choveu nas montanhas, e a água correu das montanhas, criou riachos, né? E a água chegou até aquele lugar. Mas Deus não fez chover ali, porque se Deus faz chover ali, Jorão ia dar glória para quem? Para o Deus Baal. O Deus Baal. Por isso, irmãos, que eu gosto daquele apóstolo, mas eu não concordo com tudo. Eu creio que é Jesus que cura, não há objeto nenhum. Que cura é Jesus. Mediante o quê? O que foi que eu li aqui hoje em Naum? Eu li para vocês hoje Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: o Senhor é bom, uma fortaleza num dia da angústia. Eu conheço os que confiam nele. Para receber a cura, eu tenho que confiar em Deus. Para receber no milagre, eu tenho que confiar em Deus. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:6: para eu aproximar de Deus, eu tenho que crer na sua existência. Eu tenho que crer que Ele tem poder para fazer. Irmãos, aquilo que está ao meu alcance, eu tenho que fazer. Aquilo que eu não posso, Deus tem poder para fazer. Pastor, o que eu posso fazer? Orar. Pastor, o que eu posso fazer? Jejuar. Pastor, o que eu posso fazer? Ler Bíblia. Pastor, o que eu posso fazer? Vir para os cultos. Pastor, o que eu posso fazer? Fazer vigília, ir para o monte, fazer, buscar. Isaías 55:6, a Bíblia diz, irmãos, que Deus está perto daqueles que o buscam. Você sabe por que você está fraco na fé? Você sabe por que você não sente aquele fogo? Sabe por quê? Porque você parou de buscar. Esse negócio não, o fogo tem que começar do altar. Você é o altar. Você é o altar do Espírito Santo. É você que tem que sentir a presença dele. É você que tem que buscar. Não o pastor buscar por você. Você que tem que buscar. Você não tem que aceitar essa vida que você está vivendo. Você não tem que aceitar essas circunstâncias, essas coisas. Você tem que se levantar. Você, não, eu não aceito.
Eu não aceito porque quem me escolheu foi Deus. E Ele me prometeu. Foi Deus que falou para mim. Então eu acredito naquilo que Deus falou para mim. Então eu vou buscar, eu vou batalhar. E o Deus que eu entreguei a minha vida, Ele vai fazer um milagre. O rei Asa, ele confiava em Deus. Confiava. Luiz, ele confiava tanto, esse rei Asa, que quando você lê em 2 Crônica 14, ele não seguiu os passos dos seus avós, nem de Roboão, nem de Salomão. Ele seguiu os passos do rei Davi. Olha aqui para mim. Por isso que você tem que colocar a sua confiança em Deus. Por isso que você tem que confiar em Deus. Olha a atitude desse menino. Ele arrancou os deuses, ele limpou tudo. Tem mais. E mandou Judá que buscasse o Senhor. Ele mandou Judá buscar o Senhor, Deus dos seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Ele mandou o povo ler, buscar, meditar. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. A Bíblia diz que a oração move a mão de Deus. A Bíblia fala de cura, de libertação, de batalhas, de vitórias. Então, amado, você tem que buscar o Senhor. Vim buscar. Quando vir para a igreja, ficar alegre, entendeu? Louvar, na hora que louvar, na hora da palavra, da glória a Deus, aleluia. Tem que interagir com o culto. Interagir. Aqui no versículo aqui, ó, versículo 4, mandamento. E deu repouso em redor, edificaram, pois, e prosperaram. Irmãos, olha que tremendo. Olha, professor Luiz. Quando ele tira os altares, quando ele incentiva o povo a buscar Deus, buscar sua lei, os seus mandamentos, a Bíblia diz que Deus deu repouso àquela terra. Ficou 10 anos sem guerra. 10 anos Judá ficou sem guerra. Sabe por quê? Deus deu tempo ao rei Asa se preparar. Você sabe que esses 10 anos que não houve guerra, sabe o que ele fez? Está aqui, ó. Tinha, pois, Asa um exército de 300 mil de Judá, que trazia lanças, 200, tal. Aqui o versículo 9, Zerá tinha 1 milhão. Mas antes de acontecer isso aqui, quando você aqui lê no versículo 5, diz assim, ó: também tirou toda a cidade de Judá, os altares e as imagens do sol, e o reino esteve inquieto diante dele. Edificou cidade, fonte de Judá, porque estava inquieto. Então havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor dera repouso. As outras nações estavam em guerra, mas ele estava em paz. Você sabe por que estava em paz? Porque ele estava buscando o Senhor. Você quer ter paz? Busca o Senhor. Irmãos, eu tenho um remédio aqui para a ansiedade. Eu tenho um remédio aqui, irmão, para inquietação, para desespero. Pastor, que remédio é esse? Filipenses 4, versículo 6. Não estejeis inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Está ansioso? Vai orar. Está preocupado? Vai orar. Está nervoso? Vai orar. Orar. É isso que tem que fazer. Foi isso que o rei fez. Aqui o versículo 7 diz: pois Judá, edificaremos esta cidade, cercando-la de muro, torres, portas de ferros, enquanto a terra ainda está inquieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor, o nosso Deus, e buscamos-los, e deu repouso em redor, edificamos, pois, e prosperamos. Ele buscou a Deus, e Deus deu paz, e Deus prosperou a vida deles. Fala para o teu irmão assim: busca a Deus, que Ele vai prosperar a tua vida e vai lhe dar repouso na tua casa. Ele não ouviu. Fala assim: olha, o único que tem poder de dar paz para você é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que vai dar paz para você na sua casa. Casa que não tem Deus não tem paz, só tem briga e contenda. Asa, o rei de Judá, ele fez uma reforma poderosa em nome do Senhor. Ele era assim com Jeová. Nós temos que aprender a ser amigo de Deus, aprender a ter intimidade com Deus. Deus é espírito, mas Deus tem olhos de ver,
Deus tem boca, fala. Deus tem mão e abraça. E Deus anda da mesma forma que você. A dificuldade é a missionária Angélica de entender isso. Entender que na hora que você dobra o joelho, Deus está ali te ouvindo. Entender que na hora que você dobra o teu joelho, Deus está ali te observando. E Ele está esperando o teu sacrifício, esperando, irmãos, a fumaça subir. A Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 8, que quando aquela fumaça subia, João perguntou para o ancião o que era aquela fumaça. E João respondeu: é a oração dos santos. Quando você ora, Deus te revela. Quando você ora, Deus se mostra a você. Deus fala com você. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve fazer uma reforma na tua vida. Da mesma forma que o rei Asa fez uma reforma em Judá, você precisa fazer uma reforma radical na tua vida. O seu conceito de falar, o seu conceito de ser. É porque o que eu acho que é assim, deve ser assim. É porque tem que ser assim. Não, não é como você quer, é como Deus quer. O rei Asa procurou agradar a Deus, o que Deus queria. O que Deus queria dele. Você já perguntou para Deus o que Deus quer de você? Já teve coragem? Assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, por que eu nasci? Por que o Senhor me chamou nesse lugar? Tenha coragem, fale para Ele. Ou você acha que o teu nascimento foi um acaso? Quando o rei orou, Deus se revelou a ele. Deus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Ele fez uma reforma radical naquele lugar, porque o povo estava longe de Deus. Meu amado, você é um canal de Deus para outras pessoas. Você é um canal de Deus para essa cidade, Araçatuba. Você é um canal de Deus na tua empresa. Você é um canal de Deus no teu bairro. Está entendendo? Deus chamou você para um propósito. Então se valorize. Entendeu? Valorize aquilo que Deus te deu e pare de ser menino na fé. Pare de ser menino fazendo: não, Deus, eu estou aqui. O Senhor me escolheu, o Senhor me capacitou. O Senhor me colocou o capacete, a armadura, o Senhor me deu espada, o Senhor me deu escudo para essa guerra. Meu amado, vim para a guerra, e Deus vai fazer você prosperar onde você for, e Deus vai fazer você, irmão, grande. Ou quer ver nessa vidinha aí, da tua casa para a empresa e da empresa para casa, senta um feijãozinho com arroz, saladinha, aí vem, sobra, quer essa vidinha aí, ó. Eu já falei para Deus: eu não quero essa vida não, eu quero ganhar alma. Eu quero andar, eu quero pregar de manhã, pregar de tarde, pregar de noite, pregar todo dia, toda hora. Porque eu sei porque eu nasci. É isso que você tem que descobrir. Por que você nasceu? Aí surge um probleminha, você já se recorre. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Aí já vem com a cara, irmão, de policial, para que chupou 12 limão de 12 limão. Oxente, suco de limão, me ajuda aí. Oxente. Não! Deixa Deus fazer uma reforma na tua vida. Deixa Deus mudar. Se revolte contra essa situação, contra essa vida que você tem vivido. Fala para Deus: Deus, eu não quero viver essa vida apagada, essa vida morta. Eu quero ser poderoso nas tuas mãos. Eu quero, quando eu abrir minha boca, que o Senhor possa falar, que o drogado possa se converter, que a homossexual, a lésbica, a prostituta, quando alguém me ouvir através do Senhor, que haja um impacto, que haja transformação. O rei Asa estabeleceu um culto ao único Deus vivo. Ele trouxe avivamento para aquele povo. E avivamento não é pular. Avivamento não é profetizar. Avivamento é mais do que isso. Aleluia. Avivamento é ter comunhão com Deus todos os dias. Porque quando você está todos os dias, você está avivado. Está buscando, né, pastora? Ou desce, ora, jejum, ou lê a palavra, ou glória a Deus. Sempre está disposto, sempre está alegre. A guerra está travada, mas quando o cidadão olha para você, você é forte. E aí, irmão, tudo bem? Maravilha, ô glória. Tá igual a tsunamita. Tudo bem com o teu marido? Maravilha. Teu filho? Glória a Deus. Forte. E quando alguém vem te confrontar, e você está assim, ó: não, o que me prometeu é fiel, é justo. O que me prometeu, ele é vivo. Aleluia, glória a Deus. Não retroceda.
Entendeu? Tudo está no controle de Deus. Tudo está na mão poderosa de Deus. Deus está esperando você reagir. Deus está esperando você tomar atitude. Toma hoje. Fala assim: Deus, não aguento mais essa vida morta, essa vida apagada. Eu vou vir para a guerra e vou ganhar alma para o teu reino. Aleluia! Faz isso. Fala para o teu irmão assim: quer ter paz? Ele não ouviu. Fala para Shaquila aí: quer ter paz? Busca a Deus. Busca a Deus. Irmãos, essa irmã que é mais tremenda ainda que esse rei. Ele sabia que Zerá tinha 1 milhão de soldados. Ele tinha 300 mil. Mesmo assim ele marchou contra 1 milhão. A cidade era fortificada. Ele preparou tudo, mas ele foi para o campo de batalha. Você acha que ele foi confiar no seu soldado? Hein? Era 1 milhão contra 300 mil. Ele sabia, ele foi. Mesmo assim ele foi para o campo de batalha. Olha o que você está enfrentando. Tem hora que você acha que você está só. Eu passo por isso quase todos os dias. Acho que, irmão, tem hora que a apuração é tão grande que eu acho que estou só. Eu acho que não vai, as coisas não vão acontecer. Mas eu lembro onde eu comecei, onde eu estou. E quantas vidas foram salvas pelo poder da palavra. Quantas vidas foi restaurada pelo poder da palavra. O que nós estamos fazendo aqui, a obra que nós estamos fazendo aqui. Quantas vidas foi tirado das trevas. Estão de pé. Então não tenha medo. O que você está enfrentando hoje, Eunicinha, não tenha medo. Porque tem hora, irmãos, que o gigante ele aparenta ser forte. E ele, quando ele se apresenta, irmão, o nosso adversário, ele se impõe. Ele se põe de uma forma, irmão, que a gente treina na base. Tem hora, viu? Tem hora que eu desespero para dar o machinho, o que eu vou fazer. Aí que você tem que se posicionar. Aí que você tem que conhecer Bíblia. Entendeu? O rei Asa, irmão, aqui no versículo 7, no versículo 8, tinha pois Asa um exército de 300 mil. Aqui no versículo 11, olha que ele falou aqui, o rei Asa. E o rei Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti, nada é para ti ajuda. Ele falou assim: Senhor, nada é para ti. Ele clamou. Por isso que lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim. Clamou é muito mais do que a oração. Clamou é uma luta angustiante. Ele está no joelho, o joelho está esquentando, e você quer orar mais, mas a carne velha fala assim: levanta, rapaz, levanta, que você não aguenta não. E você fica ali agarrado. Entendeu? Foi igual a luta de Jacó. Pastor Elistela, enquanto o anjo não respondeu, ele não largou. O anjo feriu a coxa dele, ele grudou. Que ele queria uma solução para o teu problema. Isso é clamor. Clamor, você não desiste. Enquanto o problema não se resolve, quantas coisas não estão acontecendo, você fica lá: Deus, é a tua palavra que diz. A tua palavra diz assim: tudo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber. A tua palavra diz: pedir, dá-se usar. Quem bate a porta abre. É a tua palavra quem diz. É a sua palavra quem diz. Então não aceite. Não é porque você foi derrotado agora que a guerra está perdida. Se levante. Se levante do muturo. Levanta a tua cabeça. Porque aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. Entendeu? Então se levante e fala assim: não, Deus, não, eu estou com o Senhor mesmo, vou para o campo de batalha. E você vai ver o que vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Ei, milagre é aquilo que você não pode fazer. O rei Asa, o irmão, ele tinha certeza, ele sabia que humanamente ele não poderia vencer. Igual aqui, o que eu estou pedindo a Deus é um milagre. Um milagre. Já pensou, Luiz, alguém me dá 5 milhões? Chegar aqui e falar: pastor, está aqui, 5 milhões para você. Irmão, tem crente que não consegue dizimar 20 reais, vai dar 5 milhões. Dá um milagre? Socorro. Eu creio. Milagre. Milagre. Eu creio no milagre. Aleluia. Falei: Jesus, eu não tenho fé
Eu não tenho fé para essas coisas, Jesus. Eu creio na tua palavra, Pai. Então, Pai, você vai agir de outras formas. Em outros lugares eles usam isso e funciona. Mas não tenho fé. A minha fé é que a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, diz assim: chamou os discípulos assim, te dou poder para curar, aleluia, para expulsar os demônios. Eu creio nesse poder, no poder que a palavra diz. Eu creio nesse poder aqui, que o rei foi para a guerra e um milagre divino, Deus destruiu, acabou com 1 milhão de soldados. Sabe por quê? Porque o rei Asa clamou ao seu Deus, disse: Senhor, nada para ti ajuda, que é poderoso, quer de nenhuma força, ajuda-nos, pois, o Senhor, o nosso Deus, porque em ti confiamos, em teu nome vimos contra essa multidão. Você sabe o que ele falou? Senhor, eu vim aqui contra essa multidão em teu nome. Em teu nome, igual Davi falou para Golias: ei, hoje mesmo o Senhor dos exércitos vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. Aleluia! A confiança desse rei estava no Senhor, estava em Deus. Por esses dias eu vou contar o testemunho. Não adianta vir me pedir dinheiro emprestado, viu? Já falei para o Senhor, tem umas pessoas que eu vou ajudar já. Não adianta. Me ajuda aí, Miguel. Estou falando para você. Ei! E o Senhor feriu diante de Asa, diante de Judá, e fugiram todos. Você sabe por que aconteceu o milagre? Sabe por que aconteceu o milagre, ô Luiz? Sabe por quê? Porque ele não correu, ele foi para o confronto. Por isso que o pregador os hebreus diz assim, ó, Hebreus 10, ô Cláudia, Hebreus 10, versículo 38: o justo viverá de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma. Fala para o teu irmão assim: não corra. Dá um sacudão aí, vai. Sacoda aí. Sacoda o cliente, vai, sacoda aí. Fala assim: não corra. Venha para a guerra. Venha para o confronto. Por isso, Fábio, que esse rei ganhou, porque não correu. Ó, marchou, foi para a guerra. Aqui, foi para a guerra. E Deus feriu, Deus destruiu. Judá estava vivendo uma prosperidade muito grande, mas Israel estava em desespero, não tinha paz. Está aqui o texto. Israel teve por muitos dias sem verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiu o Senhor, Deus de Israel buscava, o achava. Naquele tempo não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente, cidade contra cidade, despedaçava, porque Deus conturbava com toda a angústia. Segunda Crônica, capítulo 15, do 4 ao 6. Pastor, ele vivia em guerra civil, tribo contra tribo. Sabe por quê? Porque ele estava longe de Deus. O homem natural, ele nunca vai compreender as coisas de Deus. Peça a Deus. Alguém vai falar para você: ih, rapaz, você está ficando louco. Eu ouço isso direto. Alguém fala assim, igual o sonho que o cara deu para o cara lá no camelô para mim. Falou assim: ó, pastor, e Deus te dava o prédio, mas ninguém acreditava não. Mas Deus vai te dar. Eu sei que isso aqui já é nosso. Ô glória! Aleluia! Eu tenho certeza que Deus já nos deu. Eu não estou buscando aqui um Deus de pau, de pedra. Eu estou buscando um Deus que fez tudo, o Deus que tem poder de tudo. A última palavra dele, todo o controle está na mão de Deus. Tudo. Aí tu fica aí: não, meu filho, vem para a guerra, meta a espada, vem guerrear. Nossa, essa situação, não, Deus, eu quero melhor. Tu falou, foi o Senhor que falou. Então eu tomo posse daquilo que o Senhor falou. Eu creio naquilo que o Senhor falou. Está aqui. Havia, irmãos, o próprio Deus permitia situações. Irmão, quando você está longe de Deus, aqui para mim, quando você vive longe de Deus, Deus permite situação que chega na tua casa. A Bíblia diz lá em Lucas 11:24, quando o homem está longe de Deus, a Bíblia diz que os demônios vêm. É a Bíblia. Quando você está longe de Deus, os gabirotos vêm.
Aí quando ele vê que a casa está vazia, ele vai e busca mais outros demônios para perturbar, para trazer desordem, trazer confusão. Ei, fala para o teu irmão, melhor ficar com Jeová. Fala aí, fica com Jeová. Aleluia, oh glória. Aqui versículo 7: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Deus aqui, usando aqui o pregador de 2 Crônicas, falando para essa tribo aqui, o profeta aqui, Oded, falando sobre isso aqui, essa profecia aqui. Mas esforçai-vos, não desfalecer as vossas mãos, porque as vossas obras têm uma recompensa. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se, tirou-os a abominação de toda a terra de Judá, Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar ao Senhor que estava diante do pátio do Senhor. Então Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, Simeão, porque Israel vinha a ele em grandes números, vendo que o Senhor Deus era com ele. O que aconteceu? Quando Deus começou a prosperar a vida do rei, como Deus começou a fazer uma revolução naquele lugar, todos iam lá e via que Deus era com ele, e prostrava e adorava a Deus. Deus de Judá. Então, amado, busque a Deus. Busque, ainda que ninguém acredite, busque, ainda que as pessoas duvidem, busque, ainda que as pessoas não acreditem, busque, porque essas pessoas só creem em milagre, essas pessoas só creem naquilo que vê. Então Deus vai te dar para elas ver, Deus vai te dar para elas ver. Deus vai fazer um milagre na tua vida, e eles vão ter que bater palma pela tua mudança, pela tua vitória, em nome do Senhor. Aleluia! Todos foram lá. É isso que vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Um milagre. O milagre vai estar aparecendo na tua vida, e todos vão viver aquilo que Deus está fazendo na tua vida, em nome de Jesus. Se põe em pé. Você crê no milagre? Aleluia. Quem crê no milagre aqui?